O projeto de lei 7.137, que institui o Refis, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e tem causado crítica dos setores empresariais, principalmente em referência aos artigos que tratam da inscrição dos empresários que não honrarem o pagamento dos tributos no cadastro do Serasa. Alegam os críticos que, além da inconstitucionalidade dos artigos, existe a inadequação do Serasa como instrumento correto para negativar o empresário que deixar de pagar tributos. Segundo essas críticas, no momento em que for para o Serasa, o processo deixa de ser sigiloso, quanto o correto seria usar todos os instrumentos administrativos e judiciais para essa cobrança de que o governo possui. Os artigos questionados são os 24, que trata da inclusão de débitos fiscais de natureza tributária, inscrito na dívida ativa e, ao mesmo tempo, no Serasa, e o artigo 25, que trata da inscrição da dívida ativa, dos débitos de natureza financeira, das multas do DECOM e dos valores decorrentes de procedimentos administrativos e para a reparação dos danos ao Estado. A verdade é que era urgente a necessidade de se criar um novo programa de recuperação fiscal, Refis, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, nesse país, para atender aqueles contribuintes que se encontram, infelizmente, em dificuldades financeiras, mas que querem pagar os seus tributos e colocar em dia. A questão é complexa e polêmica e vamos começar a nossa discussão aqui com o Dr. Hugo de Brito Machado para as suas considerações iniciais sobre o assunto. Professor Jonas Luiz, realmente o assunto é polêmico no que diz respeito ao Refis em si mesmo. É costumeira essa concessão no plano federal e nos planos estaduais e municipais, e isso não é propriamente uma novidade. Alguns dizem que não deveria existir porque é um estímulo ao contribuinte inadimplente. O contribuinte, eu, na minha consultoria, já escutei isso de vários contribuintes, só não adianta pagar não, é melhor não pagar, daqui a 4 ou 5 anos virá um parcelamento, uma dispensa de multa e a gente vai pagar isso na valsa sem problema. Eu realmente não tenho como fazer uma avaliação sobre a necessidade ou não da concessão do Refis, porque nós suportamos uma carga tributária muito elevada e é verdade que muitos contribuintes ficam numa situação difícil, não porque tenham o propósito de não pagar, mas porque não reúnem condições, afinal de contas existe a competição entre as empresas, o contribuinte não vende tudo que ele quer vender e pelo preço que ele quer vender, ele vende o que o mercado consegue comprar e pelo preço que o mercado consegue pagar, e aí inclui a concorrência, de modo que eu tenho dúvidas sobre se é conveniente, mas seja conveniente ou não, o fato é que tem ocorrido repetidamente. Na lei que já está aprovada e publicada no Diário Oficial, eu ressalto 2 pontos que realmente merecem um exame muito cuidadoso. O primeiro deles, o professor Jonas Luiz falou com propriedade, que é a questão da inclusão do nome do não pagador no cadastro da Serasa. E o outro é o que diz respeito à possibilidade de transação com o fisco. Então, vou deixar a transação para daqui a pouco e me reportar agora só no que se refere à inscrição na Serasa. Eu acho que quem vem acompanhando a evolução do problema e analisar o problema friamente, vai ver que essa possibilidade de inclusão do nome nesse cadastro só revela a absoluta ineficácia dos meios semelhantes que a Fazenda já tentou. A Fazenda Estadual tem um cadastro especificamente criado para inscrever contribuinte inadimplente, chamado CADINE. Só que as pessoas se convenceram que o contribuinte inadimplente não é, usando a palavra bem clara que o povo de um modo geral entende, aquele contribuinte inadimplente não é necessariamente um caloteiro. A condição, a avaliação moral e empresarial que se faz dele é muito diferente da avaliação que se faz de um cidadão que foi no banco, tomou dinheiro emprestado e não pagou.
O que foi no banco, tomou dinheiro emprestado e não pagou, ele contraiu a dívida porque quis. Podia prever essa impossibilidade de pagar, se fosse o caso, e podia dimensionar a capacitação dele para pagar. O contribuinte não. O contribuinte entra numa guerra onde ele não tem controle da maioria dos fatores que predominam na concorrência empresarial. De modo que ele pode se tornar inadimplente sem ter tido esse propósito. Ele não é necessariamente uma pessoa que desmereça o crédito. Eu, pessoalmente, penso que é uma providência inócua. Vai durar algum tempo, vai causar problema para muita gente, principalmente para o pequeno empresário, mas daqui a pouco vai se revelar completamente inútil. Ok, deputado João Jaime. Jonas, em primeiro lugar, eu queria corrigir a minha apresentação. Eu sou líder do PSDB. Você falou vice-líder do governo, eu fui no meu primeiro mandato. Eu concordo plenamente com o que disse o doutor Hugo. E essa história de falar que empresário é sonegador, todo empresário espera os refis que saem para quitar suas dívidas com os fiscos no momento mais favorável, dividindo as parcelas. Eu não creio que um empresário de responsabilidade, que tenha uma empresa em pleno funcionamento, que precise de crédito, que precise colocar a sua empresa para se desenvolver, ele use desse artifício. Porque, como disse o doutor Hugo, o Estado, se você ficar inadimplente perante o Estado, se o seu nome for da empresa for colocado no CADINE e você for para a dívida ativa, você não tira bloco, não tira bloco. Você não vai ter suas transações comerciais possíveis de ser realizadas. Então já são penalidades que levam a quase que insolvência da empresa, né? Então o Estado tem sim instrumentos muito fortes e poderosos para punir os inadimplentes. Durante essa discussão, nós tivemos audiências públicas, nós ouvimos a Secretaria da Fazenda, ouvimos os empresários, e os argumentos foram assim, até por parte da Secretaria da Fazenda, que eu achei assim, certos absurdos. Dá um exemplo aqui. Vocês, quando cobram, quem compra a vocês não paga, vocês botam no Serasa. E agora não querem ser colocados também no Serasa pelo governo do Estado. Quer dizer, eu acho que não é por aí. Não é por aí. Primeiro, são duas transações totalmente diferentes. Uma é contestável, né? Contestável porque, às vezes, aquela dívida, ela é oriunda de imposto declarado e não pago porque a empresa não tinha caixa. Às vezes, é oriunda de uma multa injusta que foi aplicada por um fiscal, que você costume, todo mundo sabe, eu tenho empresa, é muito difícil nos trâmites administrativos você alcançar êxito, você tem que ir para a justiça para corrigir essas irregularidades cometidas pela fiscalização. Então, o que é que acontecia? O que é que o governo, eu acho que o governo pensou nisso? Pensou assim, passou a fase administrativa, na hora que eu incluo a empresa no Serasa, qual é a consequência primeira? Além de já não ter mais bloco de nota, além de estar no CADINE, ele não vai ter mais acesso ao banco. Ele não tem mais talão de cheque, ele não pode tirar empréstimo no banco, até mesmo empréstimo para pagar aquela dívida que o Estado está cobrando, e por isso ele vai ter que se virar e deixar de pagar o funcionário, deixar de pagar o fornecedor, para cumprir com as obrigações que o Estado está dizendo que ele tem.